Salve galera, beleza? Bom, eu tô gravando hoje o meu segundo vídeo da série Desenvolvimento Pessoal e tô muito feliz. Feliz porque o pessoal comentou do vídeo, algumas pessoas comentaram, e também feliz porque pelo fato de eu ter gravado o vídeo, sabe? Eu sei que para quem está aí assistindo o vídeo é fácil, é só assistir, mas para quem está aqui fazendo o vídeo, para quem está gravando, não é tão fácil assim não. Ainda mais no meu caso, eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, até tímido na minha infância, na minha adolescência e mesmo na fase adulta. Então não é muito fácil tu olhar para a câmera, tu gravar o vídeo, depois tu postar esse vídeo na internet. Então eu estou feliz por isso, porque eu consegui, depois de procrastinar, de ir deixando, faz meses que eu estou tentando gravar um vídeo e postar na internet, mas faltava coragem, faltava o primeiro passo. Então eu estou feliz por ter conseguido fazer isso e por conseguir levar essa mensagem. Meu objetivo, na verdade, gravando esses vídeos é levar uma mensagem às pessoas de desenvolvimento pessoal, para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então eu agradeço a todo mundo que assistiu, ao pessoal. Vou fazer um agradecimento especial a algumas pessoas, como a Nísia, aqui de Jaraguá do Sul, que comentou no vídeo, disse que ficou emocionado. Obrigado, Nísia. A minha amiga Sandra, lá do Rio de Janeiro, que gostou do vídeo também, inclusive compartilhou o vídeo. Obrigado, Sandra. E também obrigado especial a Ângela, que é outra pessoa que também está nessa busca do desenvolvimento pessoal, que me incentivou inclusive a continuar, disse que gostou do vídeo, se identificou com algumas histórias. E isso é uma coisa que eu vejo que é muito legal, porque na verdade eu acho que os acontecimentos da vida, eles se repetem em lugares diferentes, talvez com situações um pouco diferentes uma da outra, mas elas se repetem, elas são parecidas. Então situações que eu vivi na minha família, situações que eu vivi na minha vida, talvez sirvam de experiência para outras pessoas, talvez não cometerem os mesmos erros. O que eu acho, na verdade, é que a nossa vida ela é breve, né? Nossa vida, com certeza a gente não vai ter chance de cometer todos os erros possíveis na vida. Então, quanto mais a gente conseguir aprender com os erros de outras pessoas, eu já ouvi uma frase falando que, na verdade, a pessoa sábia é a pessoa que consegue aprender com o erro de outras pessoas. Com certeza vai beneficiar a gente, porque nós vamos ganhar tempo. Nosso tempo é limitado, ele não volta. Então, o que a gente conseguir aprender com o erro dos outros, com certeza é um tempo a mais que a gente vai ter. Porque eu vejo que onde nós estamos hoje, no ponto em que nós chegamos, é o resultado de todas as escolhas que a gente fez na vida e todos os caminhos que a gente escolheu. Então a gente está nesse ponto aqui agora por causa disso, e a gente deve ser muito grato ao nosso passado, a tudo que a gente viveu, a tudo que a gente sofreu, a todos os acertos, a todos os erros, porque esse é o resultado que nós somos hoje. Então a gente deve ser grato a isso e também não ficar apegado ao passado. Eu vejo muita gente que vive apegado ao passado, ao que aconteceu, muitas pessoas se vitimizando, né? Porque eu sofri isso, porque eu sofri aquilo, que aconteceu isso, aconteceu aquilo na minha vida. E eu vejo que, na verdade, isso não nos leva a nada, a gente ser vítimas. Nós temos que ser proativos, a gente tem que reagir ao que aconteceu, procurar aprender com o que aconteceu e tocar a vida, tocar o barco, tocar para frente, aprendendo com os erros, procurando corrigi-los, que com certeza a gente não vai ter chance de cometer todos os erros, como eu já falei, nossa vida. Então, quanto mais a gente conseguir aprender com os outros, melhor. E eu fiquei muito contente que a minha mensagem chegou a várias pessoas, algumas pessoas comentaram, se manifestaram. Muito obrigado, obrigado mesmo por esse feedback, porque quando a gente está falando aqui com a câmera, a gente não sabe quem está aí do outro lado, se estão gostando, se não estão. Então, se vocês puderem comentar, se vocês puderem me dar o feedback, eu fico muito agradecido.
Bom, e tem mais dois pontos que eu acho muito importantes ser mencionados, que são os seguintes. Primeiro, eu falei antes de procrastinação, que é você deixar de fazer as coisas que tem que fazer. Como eu falei do vídeo, que fui deixando, até que gravei. Então é importante a gente estar sempre ciente do que a gente está fazendo na nossa vida e do que a gente está deixando de fazer. O que você está deixando de fazer na sua vida? Coisas que você sabe que tem que fazer e que não faz. E a gente é assim por natureza, a gente tem que se cuidar, porque às vezes coisas que são necessárias que a gente faça, a gente vai adiando por dias, por semana, meses e anos. E por coincidência, eu publiquei esse meu primeiro vídeo, que é a reflexão do Dia dos Pais. Se você não assistiu ainda, eu vou colocar um link aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube, para que você possa assistir. E eu estava olhando no YouTube e do lado do meu vídeo havia um outro vídeo falando sobre o Dia dos Pais, cujo título era Tarde Demais para o Dia dos Pais. Aí eu fui assistir o vídeo e era um rapaz falando justamente sobre isso, que para ele era tarde demais. Então ele estava no vídeo se lamentando dele não ter falado com o pai dele, não ter se aberto ao pai dele, ter dito que amava o pai dele e o pai dele agora já estava morto. Então ele não tinha mais a chance de fazer isso. E aí eu me considero privilegiado novamente, porque no meu primeiro vídeo eu falei justamente sobre isso, que eu estava junto com o meu pai, que eu pude abraçá-lo, pude dizer a ele que o amava, eu estava junto com os meus filhos, com a minha família. Foi um dia agradável e eu pude agradecer ao meu pai, e eu explico no meu vídeo, apesar de todos os pesares, ter tido exemplos bons e exemplos ruins, mas o meu pai fez muita coisa boa por nós e eu me sinto grato por isso. Então eu pude abraçá-lo, pude dizer que o amava. Já esse rapaz não. Por isso é importante a gente se abrir com as pessoas que a gente ama, que estão perto da gente. E eu me baseei muito em Tony Robbins, já falei no meu primeiro vídeo. Para mim ele é um dos top do mundo, uma pessoa realmente especial. E ele fala de 4 pontos que são básicos na nossa vida, que nos afetam diretamente. Ou seja, primeiro, a nossa fisiologia, nosso corpo. É importante a gente estar bem, a gente estar se sentindo bem com o corpo que a gente tem. Segundo, dinheiro. Quer ou não, o dinheiro influencia diretamente na nossa vida, no que a gente quer fazer, no que a gente faz ou às vezes deixa de fazer por conta do dinheiro. Ponto 3 são os nossos sentimentos. Como a gente se sente? O que a gente está sentindo? Como a gente se sente em relação às pessoas, em relação a nós mesmos? E o 4º ponto são os relacionamentos. E aí nós chegamos nesse ponto que trata dos pais. Como está o teu relacionamento? Com os teus pais, com os teus filhos, com o marido, com a esposa, com irmãos. É muito importante tudo isso. São 4 pontos importantíssimos na nossa vida que a gente deve cuidar, porque nos afeta diretamente. Então, é sempre bom a gente estar ligado, estar percebendo, estar observando o que está acontecendo na nossa vida e se a gente não está procrastinando alguma coisa que é essencial. Às vezes é necessário que você fale com alguém, alguém da tua família, alguém com quem você se relaciona, que você de repente se desentendeu. É imprescindível que a gente procure se entender com as pessoas, principalmente com as que são do nosso convívio. A gente esteja bem com elas, que assim a gente vai estar bem com a gente mesmo. Então, se você tem que fazer alguma coisa e está procrastinando, não faça isso. Faça agora mesmo, faça hoje, faça amanhã, mas não deixe de fazer para não se arrepender depois. Se você tem que falar com alguém, se você tem que perdoar alguém, se você tem que pedir perdão a alguém, faça isso, para que depois não seja tarde demais e você não tenha mais a chance de fazer isso. E outra coisa que eu acho importante salientar também é uma regrinha que eu já ouvi em alguns vídeos, pessoal do desenvolvimento pessoal falando, que é a regrinha do 10-90. O que é essa regrinha 10-90? Ela diz que a vida da gente, 10% é o que acontece com a gente e 90% é a maneira como a gente reage ao que acontece com a gente. Então é importante a gente estar ciente que o que realmente importa
é como a gente vai reagir. Então aconteceu determinada situação na minha vida. Como eu vou reagir a isso? Essa é a parte mais importante. Você pode se acomodar, você pode ficar com medo, você pode reagir. Então vai depender muito da maneira que você pensa, da maneira que você age, para que você tenha resultados positivos na tua vida. Às vezes a gente fica com medo de agir, mas na vida é preciso ter coragem. É preciso ter coragem, às vezes, de assumir riscos, é preciso ter coragem de fazer as coisas, fazer o que tem que ser feito. E outra coisa que eu gostaria de mencionar nesse vídeo é sobre uma frase. No primeiro vídeo eu falei de uma frase de Anthony Robbins, que até o meu amigo Zaca Anjos, lá de Curitiba, comentou. Um abraço, Zaca. E eu vou retificar aqui, porque na verdade, acho que por ser o primeiro vídeo, pela emoção do vídeo e tal, eu estava nervoso no primeiro vídeo, eu acabei falando a frase errada, ligeiramente errada. Vou colocar aqui para vocês a frase original do Anthony Robbins, que diz que o sucesso vem de decisões certas, decisões certas vêm de experiência, e experiência vem de decisões erradas. Essa é a frase de Tony Robbins. E ao invés de falar em decisões, eu falei em atitudes. Então usei a palavra errada. E eu só quero corrigir porque eu acho que existe uma sutil diferença aí. Quando você fala de atitudes, eu entendo como uma palavra que é derivada de atos. Então, de alguma coisa que você faz, quando você age. E a palavra decisões, que é a palavra que é utilizada na frase, está mais relacionada à mente, ao que a gente pensa. Então, que a gente decide, e eu acho que você decidir é diferente de você agir, de você fazer. E aí eu me lembro de uma piadinha que eu contava para um amigo meu uns tempos atrás, que é a seguinte: haviam na lagoa, em cima de uma pedra na lagoa, estavam lá 3 sapos, e 2 deles decidiram pular na água. Quantos ficaram na pedra? Aí a gente faz a conta, né? Tinha 3 sapos, 2 decidiram pular, 1 ficou na pedra, ficou 1 sapo na pedra, é a resposta normalmente, né? Só que não, porque na verdade tinham 3 sapos, 2 decidiram pular, só que eles só decidiram, só tomaram a decisão. E na minha concepção, a partir do momento que você decide na tua mente e o momento que você age, que você faz, existe um lapso de tempo. E esse que é o problema. Às vezes esse tempo é mais demorado do que a gente espera. É onde a gente procrastina, onde a gente vai deixando. Então eu acho que existe uma diferença nesse sentido. Então peço desculpas por ter falado a frase errada, mas fica então corrigido que a frase correta é essa. E fica também como reflexão para vocês se realmente existe uma diferença entre decidir e agir. Ou você, como meu amigo falou quando eu contei a piada para ele, você é daqueles que quando você decide, você já age. Ou você decide e não age. Fica aí a reflexão para nós pensarmos. There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things, like a shoebox of photographs with sepia tone.